E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre recursividade. Então, de forma geral, provavelmente você acha que o código é apenas para usado para realizar uma tarefa e única. Você escreve algo, faz alguma coisa, você compila, executa o programa e voa lá. É mais ou menos isso. Mas acredite ou não, se você começa a codar por algum tempo, você realmente pode achar que código é algo bonito, um tipo de arte, vamos colocar assim. Ele resolve o problema de maneira muito interessante ou há apenas algo realmente legal sobre a aparência dele. Você pode estar achando engraçado, mas é verdade. E a recursão é uma maneira de obter essa ideia de código bonito e elegante, e ele resolve problemas de maneiras interessantes, fáceis de visualizar e surpreendentemente curtas. A maneira como a recursão funciona é a seguinte: uma função recursiva é definida como uma função que se chama como parte de sua execução. É meio esquisito, mas a gente vai ver como vai funcionar um pouco mais à frente. Mas, de novo, esses procedimentos recursivos serão elegantes porque vão resolver esses problemas sem ter outras funções ou loops longos. Você vai ver que os códigos que usam recursividade são muito curtos e por isso eles fazem parecer o seu código mais elegante ou mais bonito. Então, vou dar um exemplo para você ver como é que um procedimento recursivo pode ser definido. Então, se você é familiarizado com isso da aula de matemática há muitos anos, algo chamado função fatorial, que é geralmente denotado como um ponto de exclamação, que é definido sobre os inteiros positivos, e a maneira como n fatorial é calculado é que você multiplica todos os números menores ou iguais a n juntos. Então 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1, e 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e assim por diante. Você pegou a ideia, eu acredito. Como programadores, a gente não vai usar n, ponto de exclamação. A gente vai definir uma função fatorial como fact de n, assim como você está vendo. E vamos usar o fatorial para criar uma solução recursiva para um problema. E acho que você pode achar essa versão aqui recursiva muito mais atraente que a versão interativa disso, que a gente também vai ver daqui a pouco. Então, alguns fatos sobre o fatorial, a função fatorial. O fatorial de 1, como eu disse, é 1. O fatorial de 2 é 2 vezes 1. O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. E assim por diante. A gente já falou sobre o 4 e o 5, acho que você pegou a ideia. Mas olhando para isso aqui não é verdade. O fatorial de 2 não é apenas duas vezes o fatorial de 1. Quer dizer, o fatorial de 1 é 1. Então, por que não podemos simplesmente dizer que 1 vezes 2 é 2 vezes 1, apenas 2 vezes o fatorial de 1? O fatorial de 3 não é apenas 3 vezes o fatorial de 2? E o fatorial de 4 é 4 vezes o fatorial de 3 e assim por diante? De fato, o fatorial de qualquer número pode ser expresso de meio que a gente realize isso para sempre. A gente pode meio que generalizar o problema fatorial, pois n vezes o fatorial de n menos 1 é n vezes o produto de todos os produtos menos do que ele mesmo. Essa ideia, essa generalização do problema, permite a gente definir recursivamente a função fatorial. Quando a gente define uma função recursivamente, você precisa definir que existem duas coisas que fazem parte dela. Você precisa ter o caso base, que quando você aciona vai interromper o processo recursivo, que caso contrário, uma função se chama, como você pode imaginar, poderia durar para sempre, infinito. Função chama função, que chama função, que chama função, que chama função e assim por diante. Se você não tiver nenhuma forma de parar ele, de refrear, seu programa vai ficar nisso em um loop infinito. Ele vai falhar eventualmente porque vai faltar memória, mas isso está fora de questão nesse caso. A gente precisa ter uma maneira de parar as coisas além do nosso programa travando, porque um programa que trava provavelmente não é bonito ou elegante. E é por isso que a gente chama de caso base. Essa é a solução simples para um problema que impede que o processo recursivo ocorra. Então, essa é uma parte de uma função recursiva. A segunda parte é de fato o caso recursivo. É aqui que a recursão realmente vai ocorrer. É aqui que a função vai se chamar. Mas ela não vai se chamar exatamente da mesma maneira que foi chamada. Será uma pequena variação que torna o problema que ela está tentando resolver um pouco menor. Mas geralmente ela passa por diversas funções até, de fato, resolver a maior parte da solução para uma chamada diferente no futuro. Então vamos lá, qual deles se parece com o caso base aqui? Qual delas parece ser a solução mais simples para um problema? Temos um monte de fatoriais e poderemos continuar acontecendo, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Mas um deles parece ser um bom caso para ser o caso base. É uma solução muito simples, a gente não precisa fazer nada de especial. O fatorial de 1 é apenas 1, a gente não precisa fazer nenhuma multiplicação. Parece que se vamos tentar resolver esse problema e precisamos parar a recursão em algum lugar, provavelmente queremos pará-la quando chegarmos a 1, e a gente não quer parar antes disso. Então, se estamos definindo nossa função fatorial, aqui está um esqueleto de como a gente pode fazer isso. A gente precisa conectar essas duas coisas, o caso base e o caso recursivo. Tá, qual é o caso base? Se n igual a 1, retorne 1. Esse é um problema muito simples de resolver. O fatorial de 1 é 1, não é 1 vezes nada, é apenas 1. É um fato muito fácil. E esse vai ser nosso caso base. Se a gente passar 1 para essa função, a gente vai retornar apenas 1. Então, como é o caso recursivo, provavelmente? Para cada número além de 1, qual é o padrão? Então, se estamos tomando o fatorial de 3, é 3 vezes o fatorial de 3 menos 1, ou 2. E assim, se não estamos olhando para 1, caso contrário, retorne n vezes o fatorial de n menos 1, bem simples e direto. E por uma questão de ter um código um pouco mais limpo e elegante, sabe que se tivermos loops de linha única ou ramificações condicionais de linha única, podemos nos livrar de todas as chaves ao redor delas. Então, assim a gente pode consolidar isso nisso.
Isso tem exatamente a mesma funcionalidade que isso. Eu estou apenas retirando as chaves, porque é apenas uma linha dentro desses ambos condicionais. Então, eles se comportam de forma idêntica. Se n for igual a 1, retorne 1. Caso contrário, retorne n vezes o fatorial de n menos 1. Então, estamos tornando o problema menor. Se n começar com 5, retornaremos 5 vezes o fatorial de 4. E veremos em um minuto, quando falarmos sobre a pilha de chamadas, que é um outro vídeo que a gente vai falar sobre a pilha de chamadas, a gente vai aprender um pouco mais a fundo como esse processo funciona. Mas enquanto o fatorial de 5 diz retorno 5 vezes o fatorial de 4, e 4 vai dizer, ok, bem, retornar 4 vezes o fatorial de 3. E como você pode ver, estamos meio que nos aproximando de 1 cada vez mais. E cada vez mais a gente está chegando no caso base. Uma vez que a gente atinge o caso base, todas as funções anteriores têm a resposta que estavam procurando. O fatorial de 2 estava dizendo retorno 2 vezes o fatorial de 1. Bem, fatorial de 1 retorna 1. Assim, a chamada para o fatorial de 2 pode retornar 2 vezes 1 e devolver o fatorial de 3, que está aguardando esse resultado. Então, assim, ele pode calcular seu resultado. 3 vezes 2 é 6. Devolvê-lo ao fatorial de 4 e, novamente, temos um vídeo de pilha de chamadas onde isso é ilustrado um pouco mais do que estou dizendo agora. Mas é isso. Essa é a solução por si, só para calcular o fatorial de número. São apenas 4 linhas de código. Isso é top, isso é muito legal. Então, em geral, mas nem sempre, uma função recursiva pode substituir um loop em uma função não recursiva. Então, aqui, lado a lado, está a versão interativa da função fatorial, e ambos calculam exatamente a mesma coisa. Ambos calculam o fatorial de n, a versão à esquerda usa a recursão para fazer, e a versão à direita usa a iteração para fazer. Observe que temos que calcular uma variável como um produto inteiro, então nós fazemos um loop, enquanto n for maior que zero, continuamos multiplicando esse produto por n e decrementando n até calcularmos o produto. Então, essas duas funções novamente fazem exatamente a mesma coisa, mas elas não fazem isso exatamente do mesmo jeito. Agora é possível ter mais um caso base ou mais um caso recursivo, dependendo do que sua função está tentando fazer. Você não está necessariamente limitado a um único caso base ou um único caso recursivo. Então, um exemplo de algo com vários casos base pode ser este, a sequência numérica de Fibonacci. Então, você pode se lembrar da escola primária que a sequência de Fibonacci é definida desta forma. O primeiro elemento é 0, o segundo elemento é 1, ambos são apenas por definição. Então, todos os outros elementos são definidos como a soma de n-1 e n-2. Assim, o terceiro elemento seria 0 mais 1 é 1. Então, o quarto elemento seria o segundo elemento, 1, mais o terceiro elemento, 1, isso seria 2, e assim por diante. Então, nesse caso, temos dois casos base. Se n for igual a 1, retorne 0. Se n for igual a 2, retorne 1. Caso contrário, retorne Fibonacci de n-1 mais Fibonacci de n-2. Então, há vários casos base. E quando há vários casos recursivos? Bem, algo chamado conjectura de Collatz. Eu não vou dizer, você sabe o que é isso, porque na verdade é o nosso problema final para esse vídeo em particular. E é nosso exercício para a gente trabalhar juntos. Então, está aqui o que é a conjectura de Collatz ela se aplica a todo inteiro positivo e especula que é sempre possível voltar a 1 se você seguir esses passos. Se n for 1, pare, voltamos a 1 se n é 1. Caso contrário, passe por esse processo novamente, dividido por n dividido por 2. E veja se você pode voltar para 1. Caso contrário, se n for ímpar, passe por esse processo novamente em 3n mais 1, ou 3 vezes n mais 1. Então, aqui temos um único caso base, se n for igual a 1, pare, mas não estamos fazendo mais recursão. Mas temos dois casos recursivos. Se n é par, fazemos um caso recursivo, chamando n dividido por 2. Se n é ímpar, fazemos um caso recursivo diferente, em 3 vezes n mais 1. E assim, o objetivo para esse vídeo é tomar um segundo. E assim, o objetivo e exercício desse vídeo é o seguinte. Tome um segundo, pausa o vídeo e tente escrever uma função recursiva Collatz, onde você passa um valor em n, ele calcula quantos passos são necessários para chegar a 1, se você começar a partir de n e seguir os passos acima. Se n é 1, leva 0 passos. Caso contrário, ele vai dar um passo a mais quantos passos ele tomar, n dividido por 2, se n é par, ou 3n mais 1, se ele é ímpar. Agora eu coloquei na tela algumas coisas de teste para você. Alguns casos, para ver quais são esses vários números Collatz, e também uma ilustração das etapas que precisam ser passadas para que você possa ver esse processo em ação. Então, se n é igual a 1, Collatz de n é 0. Você não precisa fazer nada para voltar a 1, você já está lá. Se n é 2, eu preciso um passo para chegar a 1. Você começa com 2, bem, 2 não é igual a 1, portanto será um passo, mas com os passos ele der em n dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1, portanto eu preciso apenas de um passo para fazer isso. 1 dá 0 passos. Para 3, como você pode ver, há algumas etapas a mais envolvidas. Você vai de 3, então você vai para 10, 5, 16, 8, 4, 2 e 1. São necessários 7 passos para voltar a 1. E como você pode ver, há alguns outros casos de teste aqui para testar o seu programa. Então, novamente, pausa o vídeo. Eu vou mostrar agora o processo real. Veja se você consegue descobrir como definir Collatz de n para que ele calcule quantos passos são necessários para chegar a 1.
Então, espero que você tenha pausado o vídeo, não esteja apenas esperando que ele dê uma resposta aqui, mas bem, tá aqui a resposta de todo jeito. Então, tá aqui, tá uma possível definição da função Colates. Nosso caso base, se n for igual a 1, vamos retornar 0. Não são necessárias medidas para voltar 1. Caso contrário, temos dois casos recursivos, um para números pares e outro para números ímpares. A maneira como eu testo números pares é verificar se n, módulo de 2 é igual a 0. Isso basicamente, novamente, fazendo a pergunta, se você lembra o que é mod, se é o módulo. Se eu dividir n por 2 não há resto, seria um número par. E assim, se n2 é igual a 0, está testando e é um número par. E assim, se n módulo de 2 é igual a 0, está testando e é um número par. Se assim, eu quero tornar 1, porque isso definitivamente dá um passo mais Colate de qualquer outro número que seja metade de mim. Caso contrário, eu quero tornar 1 mais Colate 3 vezes n mais 1. Esse foi o outro passo recursivo que poderíamos dar para calcular o Coletes, o número de passos necessários para voltar a 1 dado o número. Então eu espero que esse exemplo tenha lhe dado um pouco mais de gostinho do que são os procedimentos recursivos, as funções recursivas. E assim, eu espero que você comece a enxergar código não só como um algoritmo que você escreve instruções, mas como algo que pode ser aperfeiçoado e implementado de maneira elegante, recursiva e até bonita. Mas mesmo que não, a recursão é uma ferramenta muito poderosa e muito legal de se utilizar, porque você pode criar programas muito mais legais usando recursão, que de outra forma, de formas iterativas ou usando loops, poderiam ser muito mais complexos de escrever se você estiver, de novo, usando loops ou iteração. E é por isso que você sempre tem que dar uma olhada se você pode usar recursividade de algo, com cuidado, claro, porque como a gente viu, você pode ceder a memória. E assim você pode criar programas muito mais legais, ou mais simples e também elegantes, do que usando maneiras como loops e iteração. Eu sou o Daniel e este é o CS50. Até uma próxima.